Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fala Empresa, um programa idealizado pelo Ciesp Araraquara em parceria com a Ática. Aqui a gente conversa com empresários, executivos, especialistas que vão ajudar a gente a entender os desafios, oportunidade e as transformações da nossa indústria. Nos episódios anteriores, nós recebemos empresários, CEOs de grandes empresas da nossa região que atuam principalmente na indústria de transformação, que é tão importante para a nossa economia, tanto local quanto nacional. E hoje vive desafios bem complexos. Mas hoje a gente vai ampliar um pouco essa conversa. Nosso convidado vem no setor essencial para praticamente toda a indústria, a energia. Então, a gente recebe aqui Guilherme Ruiz, da Necta, gerente comercial da Necta, empresa responsável pela distribuição de gás natural em diversas regiões do estado de São Paulo. A gente fala basicamente do Noroeste Paulista, mas é que o Guilherme vai explicar para a gente um pouquinho. Guilherme, seja muito bem-vindo. E quando a gente fala de gás natural, que eu acho que todo mundo sabe o que é, mas ninguém entende muito bem como funciona, de onde vem, explica para a gente, na prática, como que funciona esse mercado? Como que ele é, numa forma geral? Legal. Primeiro, obrigado pela oportunidade aí, Bruno e Júnior, né, de vir aqui no podcast da Ática, né? Eu sou um ouvinte de podcast viciado, assim, né? Eu escuto muito mais podcast do que música, né? Então é bom saber que eu tenho agora um companheiro para minhas viagens. E o mercado de gás natural, quando a gente fala mercado de gás natural, é mercado de energia, tá? Tá tudo intrinsecamente ligado. Então, todas as indústrias, e não só indústrias, mas também comércios, serviços, residências, invariavelmente são impactados por isso, tá? Eu vou tentar te complementar aqui a pergunta para ser o mais simples possível. Quando a gente pensa em gás, a gente pensa sempre no gás de cozinha, o gás de botijão, né? Que é o que está mais no dia a dia das pessoas, onde está todo o passado nosso. A gente, quando se pensa na palavra gás, a gente se remete ao botijão, né? E a gente aqui numa conversa anterior, eu estava até fazendo algumas perguntas para o Bruno, né? Ele estava me explicando alguma coisa sobre a Necta. Eu, por exemplo, sou um consumidor Necta na minha residência, né? Mas aqui a nossa conversa está muito mais voltada para a indústria, né? E aí quando ficou o tema voltado muito para o tema energia, né? Destoou um pouquinho da minha cabeça, porque eu como um pouco apartado do tema gás no meu dia a dia, para mim o gás é o gás, né? E não necessariamente energia. E agora que a gente estava trocando uma ideia, eu acho que fez todo sentido, né? O tema gás ligado à energia. Então, acho que é um momento importante para explicar, né? Como que a Necta funciona, o que ela atende e por que ela é diferente até mesmo disso que eu disse, né? Que é o bujão de gás, que é o padrão natural que todo mundo conhece. Legal. O gás natural, né? Quem tem na sua residência, tanto o gás natural quanto o GLP, né? Mas o gás natural especificamente, ele tem diversos usos, tá? Então, ele está ali na residência, ele está na indústria, a indústria de base, né, que vocês comentaram agora no começo, utiliza intensivamente o gás natural como fonte energética. O gás natural está em veículos. O GNV é muito famoso no Rio de Janeiro, né, o GNV, e hoje vem avançando muito em frota pesada. É o principal vetor de crescimento de gás natural e de biometano, que a gente vai falar mais para frente aí para os próximos anos. É utilizado para geração de energia elétrica. Então, o que traz a segurança da energia elétrica nacional é a ligação das térmicas. E essas térmicas... Se seca a represa, a gente tem um plano B. Tem que ligar as térmicas a gás natural para conseguir gerar energia e a gente ter a nossa segurança energética no país. Tá? Então, assim, os usos para gás natural, eles são infinitos. Assim. Você tem uma imensidão de usos que a gente pode ter. É diferente de alguns outros combustíveis, né? Que você tinha comentado do GLP. O GLP ele é um outro combustível, ele é uma outra molécula que ele tem algumas limitações de uso diferente do gás natural. Aí o gás natural, especificamente, o legal do gás natural é a simplicidade que a molécula de gás natural tem. É derivado de petróleo, tá? O gás natural. Quando a gente fala de gás natural, a gente está falando exatamente do gás que é o gás canalizado. Exatamente. Onde a gente difere completamente do GLP, não é isso? Né? Exatamente. O gás natural, ele é o energético. Só que você tem um modal de entrega. Então, o GLP ele é entregue por caminhão, o botijão. O gás natural ele pode ser entregue de outras formas. Ele pode ser entregue com uma sopa de letrinhas, tá? Que normalmente a gente escuta, tá? Tem o GNV, que é o gás natural veicular.
Aí você tem ali o tanque comprimido, você tem o GNC, que é o gás natural comprimido. Você pode comprimir ele, levar ele via rodoviária para qualquer lugar. Você tem o gás natural liquefeito, que é o GNL. Você liquefaz ele, você reduz ele 600 vezes e consegue levar ele liquefeito para longas distâncias. Consegue chegar no agronegócio, no campo, onde não tem rede de gás natural. E o mais comum, que aí é onde a Necta trabalha, que é na infraestrutura de distribuição canalizada. E aí são empreiteiras, a gente vai e malha aqui o interior de São Paulo, 375 cidades, que a gente faz essa infraestrutura para conseguir levar o gás até o ponto de consumo, que é o que a gente fala de off-taker no mercado. Então é dessa forma que funciona o mercado. E aí a montante na cadeia tem outras etapas ali que a gente pode se aprofundar um pouco mais para vocês entenderem toda a cadeia do gás natural. E até puxando esse gancho que vinha para a próxima pergunta, que hoje o Estado de São Paulo está conectado a uma rede bem ampla, né? Acho que, se eu não me engano, corrija se eu estiver errado, é a rede mais complexa do país, né? Para um estado especificamente. Como funciona essa integração? O Estado de São Paulo, ele é muito representativo, principalmente com a empresa chamada Comgás. A Comgás faz parte do mesmo grupo da Necta, né, da Compass. A Comgás é uma empresa da década de 1870, uma empresa muito antiga. Então, o gás natural... Brasileira. O gás natural está no Brasil antes até do GLP. A Comgás ela fez muita infraestrutura, ela trouxe o gás natural muito para o estado de São Paulo, né, fazendo infraestrutura de distribuição. E a Necta, que faz parte do grupo, faz a mesma coisa, tá? Por isso que a infraestrutura de gás natural no estado de São Paulo ela é tão robusta. Mas antes da infraestrutura de distribuição de gás natural, tem todo um caminho que essa cadeia traz, tá? Tem uma complexidade nessa cadeia. Então, sempre que eu costumo fazer um paralelo ali com os meus clientes, eu faço uma alusão do mercado de gás natural com o mercado de energia elétrica, tá? E não com o mercado comum de combustíveis. Por quê? Tá? Quando a gente olha para a geração de gás natural, seria a mesma coisa quando a gente olha ali para uma hidrelétrica, para uma térmica, para uma usina solar, enfim, tem várias fontes. Então a gente pode ter petróleo, pré-sal, margem equatorial, a gente pode ter alguns produtores aqui na América Latina, podemos também ter o biometano, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, e esses aí são os produtores de gás natural. Para pegar esse gás natural e levar ele para dentro do Brasil, para os estados e para as cidades, a gente precisa de uma infraestrutura muito parecida com a infraestrutura de transmissão de energia elétrica, que são aquelas redes de alta tensão. E aí a gente chama de transportadoras. São as redes de transporte que nem a TBG, que é o Brasil-Bolívia aqui, que passa por Araraquara, todo mundo conhece. Isso é uma rede de transporte. Ela pode passar entre os estados, ela é regulada pela ANP. E quando você chega nos estados e tem que levar para as cidades, aí entra o papel da distribuidora local. Que é aí que está a Necta, está a Comgás, está a Naturgy. São concessionárias, assim como o CPFL, assim como a Electro, a Enel. São concessionárias que levam isso até o produtor final, até o consumidor final, seguindo uma série de parâmetros rígidos da regulação, que é regulada pela Arcesp aqui no estado de São Paulo. Então, a gente tira do transporte e leva para o consumidor final. Aí a gente tem que garantir qualidade, segurança, estabilidade. Tem vários fatores ali que a gente diariamente está acompanhando para conseguir levar o máximo de segurança e competitividade. Entendi. E até trazendo esse gancho que a gente falou da distribuição, né? A gente sabe da segurança. A gente teve uma greve dos caminhoneiros um tempo atrás, acho que um dos únicos aeroportos que funcionava no país era o de Guarulhos, porque ele tinha um duto subterrâneo que abastecia. Né? Dessa mesma forma, a gente fala aqui do duto subterrâneo que a Necta administra uma parte aqui da distribuição de gás. Eu queria explicar assim, para a gente entender um pouco melhor a diferença entre o botijão, né, a questão dessa segurança, essa regularidade que a gente tem na distribuição que a Necta faz, e do botijão, né? Eu não sei se nem a palavra certa é GLP ou botijão, a forma mesmo que a gente lida com a indústria. Né? A gente sabe que muitas indústrias não estão conectadas ainda, têm o desejo, estão entendendo esse mercado, né? Querendo ou não, a gente veio de uma situação pública e hoje a Necta é uma empresa privada e tem remodelado de forma contínua, né? Esse mercado para muito melhor. Eu vou até complementar, Guilherme. Então, eu tenho churrasqueira a gás em casa, tudo. Então, assim, eu sempre tive muito receio em mexer com gás, né?
E aproveitando essa diferença do canalizado para o gás, o GLP, né? Se a gente fala em termos de segurança, quais são os prós, quais são os contras, o que é tão vantajoso, o quão não é? Então, acho que seria uma pergunta ótima, pessoal e acho que vai abranger. Ótima pergunta. Super importante. É uma ótima pergunta. Eu trabalhei por... Para desmistificar. Exatamente. Não, ótima pergunta. Eu trabalhei alguns anos no mercado de GLP também, eu entendo bastante do produto, né, e das diferenças. E volta ali, vamos abrir um pouco a sopa de letrinhas, né? GLP é gás liquefeito de petróleo. Ele é diferente do GN, que é o gás natural, tá? Assunto chato, né? Minha irmã vai ficar brava comigo quando ela escutar isso, porque minha irmã é doutora em Química, mas a gente tinha as aulas de Química lá no colegial, né? Corajosa. A gente tinha ali a cadeia carbônica ali dos hidrocarbonetos, né? Que é carbono e hidrogênio. A gente tinha MET, ET, PROP, BUT, PENT. Metano é um carbono. Quando a gente vai falar de gás liquefeito de petróleo, aí já não é o metano de um carbono. São uma cadeia carbônica maior. É propano e butano. São 3 e 4 carbonos. Isso faz com que o gás natural, em relação ao GLP, por ser uma cadeia pequena, de um carbono só, ele seja mais leve do que o ar. Então, isso mitiga riscos, alguns riscos. Óbvio que qualquer combustível, qualquer energético que você for utilizar, você tem que ter ali a sua infraestrutura, né? Então, para o gás natural... quando você tem um ambiente ventilado, qualquer tipo de vazamento, ou se você deixou o gás ligado ou algo do tipo, esse gás ele tende a se dissipar. Ele é mais leve que o ar, diferente do GLP que é mais pesado que o ar. Ele fica ali no ambiente, caso ele não tenha um local de escape. Então o gás natural ele é mais leve que o ar, né? O gás natural ele emite menos CO2 quando você vai fazer a queima dele. Por quê? Porque ele tem um carbono só, né? Tem um carbono só, então ele consegue gerar mais energia com menos CO2. Então isso é muito bom para o meio ambiente, para a segurança, dadas as características dele. Mesmo com um carbono só, ele gera mais calor. Ele gera menos CO2. Menos CO2. O poder calorífico do GLP e do gás natural são muito parecidos, tá? Quando você olha isso em massa, o gás natural um pouquinho... tem um pouquinho mais de poder calorífico, quando você olha massa por massa. Né? O GLP, por ele ser uma molécula maior, ele é mais denso, então ele tem mais densidade, ele consegue ter mais massa em menos espaço. Então, aí em menos espaço, ele tem mais, ele tem mais caloria. Quando a gente sente o cheiro de gás, geralmente é o gás de botijão, né? Que é o GLP, é isso? É o mesmo cheiro. É o mesmo cheiro. Tanto o gás... Mas tanto o GLP para eu detectar ele, provavelmente o GLP vai ser rapidamente mais detectável. Por não conta necessariamente. Do peso dele de ser mais denso? Ele pode ficar mais no ambiente, mas o cheiro é o mesmo, porque tanto o gás natural quanto o GLP, eles não têm cheiro. Tá? Eles são incolores e inodoros. É colocado uma substância ali dentro que chama mercaptana, que ele tem esse cheiro, né, característico. Os dois gases eles têm o mesmo cheiro. Isso é por segurança. Colocado por segurança para conseguir identificar um vazamento quanto antes, né? Para conseguir fazer essa identificação. Quem imaginar um negócio desse? Né? Isso é pergunta do show do milhão, quero ver quem acerta. Exatamente. E tem um outro pró de que o gás natural, por ele ser mais leve, menos denso, né? Ele consegue ser facilmente distribuído por tubulações, que é o que a Necta faz na distribuição, na concessão de distribuição, não necessitando de um modal rodoviário, nem de tanques e de diversas normas de afastamento, para você montar uma central ali de algum outro combustível, que pode ser óleo, pode ser GLP, pode ser, enfim, diversos outros. O gás natural ele tem essa vocação de trazer uma segurança energética para as indústrias, né? Ele está ali sempre disponível, sempre ali na disposição do empresário de quando for precisar utilizar. A torneira não vai ser fechada, né? Exatamente. Em qualquer sentido, tá? Exatamente. Constante. E a título de curiosidade aqui, hoje, até pulando uma pergunta aqui, que eu acho que é uma curiosidade de todo mundo. De onde vem o nosso gás hoje? Você comentou do Brasil, Bolívia, que é o que todo mundo... Acho que é um dos mais comuns aí, entendidos pelo pessoal. A gente tem Bacia de Santos, de Campos. De onde vem? Que a gente onde nasce o gás? Onde nasce o gás? Aquele interior de São Paulo. Canalizado da Necta. Onde o gás que ele faz churrasco? O Brasil, no passado, ele já foi muito dependente do gás da Bolívia. Mas foi muito dependente do gás da Bolívia por competitividade mesmo, por ser um gás abundante e barato.
Com o tempo, né, as jazidas de gás da Bolívia elas foram ali se depletando, não ocorreram investimentos suficientes para conseguir produzir mais gás. No entanto, o Brasil ele veio se preparando com pré-sal, veio se preparando com margem equatorial. A própria Argentina também veio se preparando ali com as jazidas deles. Mas o Brasil, hoje, é autossuficiente em gás natural. Tá? Só já aproveitando fazer um gancho. Então, antes a gente era, vou dizer dependente, mas a gente, de alguma forma, trazia esse gás boliviano para cá. O que mudou com essa visão de não precisar mais deles e ter a produção própria? Infraestrutura. A infraestrutura para produzir gás, principalmente no Brasil, é uma infraestrutura muito cara, porque a gente produz o gás natural muito longe da costa, né? O pré-sal é muito longe. Então, ele depende de uma infraestrutura de escoamento para tirar lá do mar, para trazer até a costa. Aí ele passa por um negócio que chama UPGN, Unidade de Processamento de Gás Natural. Aí, quando sai de lá, vai para a transportadora. Aí vem transportadora, distribuidora, a gente traz. Então, assim, a infraestrutura é muito cara. No momento em que o Brasil começou a explorar mais o pré-sal, a gente conseguiu trazer mais gás, né? E muito do gás que a gente encontra no pré-sal, a gente reinjeta nos poços para gerar pressão e conseguir tirar mais óleo, mas isso é por oferta e demanda. Hoje, a opção de utilizar gás da Bolívia ou da Argentina é muito mais econômica do que dependência de suprimentos. Tá? O Brasil tem muito mais oferta hoje do que demanda e vai continuar assim por muitos anos. Por muitos anos. Sim. Entendi. Interessantíssimo. E quais são as diferenças em segurança, eficiência e aplicação na indústria? Sei que a gente falou um pouquinho sobre essa questão de segurança, trouxe um pouquinho para a residência, indústria, mas especificamente para a indústria. Para a indústria, especificamente, quando a gente olha para o gás natural, e vamos colocar ali os outros combustíveis, né, tanto o óleo quanto o GLP, numa caixa só, tá? Porque eles são combustíveis a granel. Né? Quando você precisa ter um combustível a granel, você vai depender de modal rodoviário. Né? Então, você está exposto ali a problemas que acontecem nas rodovias. O custo é muito mais alto. Então, quando a gente tem algum impacto em petróleo ou algum impacto econômico, isso vem também no frete desse combustível. Né? Nas redes de gás natural, não. A gente tem uma regulação ali para esses investimentos que são feitos, então não tem esse impacto. Então, custo. Você consegue trazer segurança para esse consumidor da indústria a não ter tanta variação de preço em decorrência do cenário econômico, político, seja lá o que for. Exatamente. Então, isso traz dois tipos de segurança, né? Segurança de que você vai ter uma estabilidade ali no seu transporte e distribuição, tanto em custo quanto em segurança física de disponibilidade mesmo. Né? Então, você não fica desabastecido. A rede de gás natural da Necta, ela chega a 1.500 quilômetros de rede de gás natural. Essa rede ela tem um pulmão, então ela está cheia, ela está pressurizada de gás. O atendimento é um atendimento que ele tem que ser feito muito rápido. E na pior das hipóteses, quando eu falo para as grandes indústrias, o modal logístico, que é a granel, né, de outros combustíveis, que é o padrão, é o nosso backup. Então, qualquer problema que possa acontecer numa rede de gás natural, ela pode ter um backup logístico. Sim. Gás natural comprimido, gás natural liquefeito, tá? Assim como os outros combustíveis. Então, isso traz uma segurança muito grande. Você consegue abastecer a rede de qualquer forma. Aconteça o que acontecer, a rede vai estar abastecida. Exatamente. Legal. Agora, aproveitando, por que o cara da indústria que, logicamente, ele não iniciou de forma canalizada, não está no gás natural, ele já, empresa, sei lá, de alguns anos, tudo, então ele usa uma outra estrutura de gás, está habituado a isso. O que talvez seja um impeditivo para ele ir para esse caminho, né? Ele exige uma infraestrutura, ele precisa fazer um investimento, que aí sai um pouco do escopo dele. Qual que é a realidade desse industrial? E até complementando aqui também, Renato, como que funciona essa integração, né? Esse pulo do gato, né? Conectar a indústria na rede e pode substituir também a eletricidade? Tá. Tem alguns caminhos que podem acontecer dependendo de qual é o mix energético daquela indústria. Tá? Então, fazer uma migração do GLP para o gás natural é muito mais simples. Tá? É muito mais simples, mais fácil de ser feito ali, principalmente no ponto de consumo. Tranquilo. Desde que o cliente tenha a disponibilidade da rede, ele consegue fazer essa migração de forma mais fácil. Outros energéticos, então quando a gente já vai para o óleo.
É uma migração um pouco mais difícil, porque a queima do óleo é muito diferente da queima do gás natural. E energia elétrica, a gente tem diversas opções também para fazer essas migrações. Acontece muito em fornos, tá? Cerâmicas fazem isso, né? A geração de calor via gás natural é muito mais barata do que a geração de calor via rede elétrica. Via rede elétrica. Ela sempre tende a ser mais barata por conta da aplicação direta. Entendi. E também, caso... Mas aí ele tem que fazer uma infra para que seja 100% canalizado ali para atender essa demanda, é isso? Exatamente. O consumidor ele tem que ter a disponibilidade ali para poder fazer essas alterações de matriz energética. Tá? E tem um outro ponto de que uma indústria que ela está eletrificada e ela tem problemas ali com disponibilidade de energia elétrica, o gás natural ele pode ser utilizado para geração de energia, em geradores, em cogeração. E aí que, quando você tocou naquele assunto, né, do aeroporto e também hospitais, o gás natural ele traz uma segunda fonte de segurança. Tá? Então, se um hospital ele ficar desabastecido de energia elétrica, é muito grave. No entanto, ele pode utilizar a rede de gás natural para ligar o seu gerador. Não precisa nem do diesel para... Não precisa. Não precisa. Então, é muito estratégico para os hospitais, para os grandes centros, para os shoppings, né? Até para indústrias terem essa disponibilidade, porque num caso de greve de caminhoneiro, enchente, desabastecimento de diesel, queda de poste, em que você vai ficar ali sem o óleo para você conseguir queimar no seu gerador, chega algum momento que você fala, se eu não conseguir encher o meu tanque, eu não tenho para onde ir. Com gás natural, você tem ele ali disponível 24 horas. Então, pode ter baterias de geradores, você pode ter um sistema de cogeração de energia, você pode até gerar energia para vender. Óbvio, competitividade hoje não é o ideal, tá? Mas há essa possibilidade. E você pode fazer isso com gás natural, e hoje você não pode fazer isso com GLP. Tá? Tem uma norma que não deixa. Então, mas pensando traz em energia, toda uma segurança. Né? O fato da energia solar, né, desse mercado que virou, né, de captação solar para se gerar energia, que tornou-se muito competitivo, mas com diversas mudanças aí na legislação, vem de alguma forma diminuindo, né? Toda essa vantagem, vamos chamar assim. Apesar de ter muitos players ter feito investimento em usinas e tudo mais, com essas mudanças aí, de alguma forma, uma insegurança jurídica, traz um benefício para o lado do gás ser um substituto para esses ativos? Substituto, né? Quando a gente fala de energia, a gente tem que pensar muito na estratégica da matriz energética, principalmente quando a gente fala de indústria, né? A gente não pode tratar a energia como ou eu utilizo uma ou eu utilizo outra. A estratégia das indústrias ela tem que ser sempre focada em qual que é o meu mix energético. E a gente tem diversas possibilidades. Quando a gente fala para a energia elétrica em si, e a gente vai falar de rede de energia elétrica, a entrada de muitas usinas solares, né? Isso, em algum momento do dia, ela pode gerar uma sobreoferta de energia. Né? Em momentos, principalmente à noite, na época do frio, chuva, nublado, ela gera uma oferta menor. E o gás natural, ele consegue ficar ali para estabilizar essa oferta de energia. Então, ele consegue ficar ali como realmente um backup. Para o mercado de energia, especificamente, ele pode servir ali como um backup. Hoje, já temos indústrias, né, que estão ali convertendo, fazendo cogeração própria, olhando muito para preços futuros de energia e conseguindo ter ali algum mix. Então, quando esse industrial ele olha para o mix energético dele de maneira estratégica, de forma que ele não coloca todos os ovos na mesma cesta, ele está muito mais bem protegido. E é aí que entra a infraestrutura. Quando você tem infraestrutura para suportar isso, você está muito mais bem posicionado na frente ali do seu concorrente ou para conseguir alimentar toda a sua cadeia, tá? É um plano B, então, um backup. Para a energia elétrica, hoje sim. Para os outros combustíveis, não. Aí é principal. Para os outros combustíveis, a gente vê hoje, principalmente, né, o gás natural, por mais que esse advento da guerra causou ali uma distorção no meio do caminho, o gás natural ele vem em queda de 2022 para cá, ele vem numa queda muito grande. Então, hoje a gente está com patamares de preço de gás natural muito bons. Está se tornando mais competitivo cada vez mais. Muito mais competitivo. E até indo nesse gancho, né? A gente falou da guerra, vou pular para outra pergunta daqui a pouco, mas
aproveitando no dia de hoje especificamente, a gente viu um novo movimento, infelizmente, no Oriente Médio. Mas você explicou que existem 2 dispositivos, são 2 travas, né, que meio que organizam esse mercado. Eu queria que você explicasse, eu acho que é importante as pessoas entenderem. Eu já ouvi muito como diretor do CIESP, já ouvi de muitas indústrias falando, poxa, mas se vier a questão da guerra, eu fico dependente de uma matriz energética só, se vier, a gente sabe dos percalços que acontecem no Oriente Médio. Uhum. Eu queria entender de você como que funciona a regulagem desse mercado para que a gente tenha as pessoas possam entender essa proteção da indústria. Tá, muito importante. Nos últimos 2 anos, tem um negócio que aconteceu no Brasil que foi o avanço do mercado livre de gás. Assim como o mercado livre de energia, né? Uhum. No passado, o Brasil ele ficava dependente ali, majoritariamente, da produção da Petrobras e, indiretamente, Bolívia, passando por Petrobras. Hoje, o mercado ele avançou muito. Então, a maior parte do volume industrial de gás natural do Brasil ele já está no mercado livre. Então, o que você está contratando ali? Você está contratando a distribuição e o transporte de gás, mas você pode comprar o gás do produtor que você quiser. Quando a gente fala de guerra, alterações de preço, principalmente de petróleo Brent, isso vai interferir nos preços. Não tem como fugir, mas tem como mitigar. Como? Fazendo o seu portfólio, seu mix de portfólio. Então, ali do 100% do gás que você pode estar contratando, do gás natural que você está contratando, você pode colocar, né, hoje, no Mercado Livre, um indexador de Brent. Você pode colocar um indexador que pouca gente conhece, mas ele é comum no mundo, que chama Henry Hub. Tá? Ele é um indexador que replica os preços de gás natural lá dos Estados Unidos. E não necessariamente ele vai replicar exatamente como é o Brent. Ele responde um pouco mais rápido. Você pode ter uma parcela de biometano no seu portfólio. Uhum. E aí esse biometano você pode indexar ele entrando em acordo ali com o seu supridor. Pode ser via usina de sucro energética, pode ser via um aterro, né? Pode ser via proteína animal. Uhum. Então, aí você consegue indexar, talvez, no IPCA, no IGPM. Então, aí você monta esse seu mix. Por que você consegue montar esse seu mix? Porque é tudo a mesma molécula. É tudo metano. Tudo é gás natural. Só que é de origens diferentes. Quando você faz isso, você fica menos exposto a variações, né? Você fica ali com meio seguro, né? E, anualmente, você consegue ir fazendo mix, né? Alterando um pouco desse mix, fazendo contratações de curto prazo, algumas contratações de médio, de longo prazo. Isso eu estou falando de mercado livre para a indústria. Uhum. Para mercado cativo, existem nessas negociações em que o mercado cativo faz, e no livre você pode fazer também, de com o seu supridor, uma petroleira, pode ser alguma comercializadora que represente uma petroleira, pensar em algum dispositivo de segurança. Então, olha, eu não quero estar exposto a uma alta abrupta do petróleo Brent. Uhum. Caso ele passe de $100. Você pode tentar negociar ali uma trava, $90. Você pode negociar uma trava de 85. Óbvio que aí vai ter uma negociação comercial, claro. Isso fica de talvez ter uma trava para baixo, né? Então vai muito o mercado livre de você poder negociar as condições, os indexadores que você acha interessante. De segurança maior. Né? Exatamente. E hoje, cara, você tem muitos supridores no mercado, né? Uhum. Quando a gente olha para outros combustíveis, por exemplo, o GLP, 100% Petrobras. Quando a gente olha para óleo, tem alguns outros também, mas o óleo tende a ser menos competitivo, mas para gás natural, principalmente com o mercado livre e com o biometano, você consegue negociar com muitos supridores. O que você está contratando com a Necta é a sua distribuição, que é a mais eficiente, que é a mais limpa, que é a mais segura, que é fazer a infraestrutura canalizada, né? Toda indústria ela quer ter infraestrutura, independente de qual infraestrutura for, isso agrega valor para o negócio dela. Guilherme, dá para dizer que, por exemplo, o gás GLP, que é o gás de cozinha padrão conhecido nosso, né? Equiparar ele, por exemplo, com o que era as máquinas fotográficas com filme e agora é digital, isso tende a acabar? Não tende a acabar. Não tende a acabar. Assim, o GLP ele é um energético muito importante para a matriz energética brasileira. Por quê? Ele tem uma característica, né, de ser facilmente transportável em tanques. Uhum. Né? Porque a hora que você coloca ele num tanque, ele se liquefaz naturalmente com a pressão. Uhum. Então, você consegue levar ele para regiões remotas. Por que a gente fala que ele é importante para o Brasil? O Brasil
é um país de infraestrutura continental. Você pode perguntar para qualquer pessoa, qualquer empresário, todo mundo quer ter a rede de gás natural, mas isso demanda um investimento massivo em infraestrutura. Então, é inevitável que, antes do gás natural chegar nesse consumidor, ele vai passar por uma transição energética. Então, quando lá atrás a gente olhava para carvão, já teve carvão, óleo, aí depois o cliente ele sai do óleo, vai para o GLP, aí um dia a infraestrutura de gás natural chega, ele vai para o gás natural e naturalmente, né, isso vai acontecendo, essa evolução vai acontecendo de o gás natural fóssil, que é o gás natural que a gente está falando, ele começar a consumir o gás natural renovável, que é o biometano, vai estar na mesma rede, e essa transição ela vai acontecendo naturalmente. É muito mais questão de infraestrutura, né, do que o produto em si. Mas, né, aí, o ideal é que a gente consiga, a longo prazo, avançar, assim como em outros países já tem infraestruturas muito mais maduras. Perfeito. E até falando nessa questão que você comentou do biometano, né? O que é o biometano exatamente? De onde vem? O que produz, né? E eu já ouvi falar, inclusive dentro da Necta, do pré-sal caipira, né? Como que... Legal. Explica pra gente um pouquinho. A gente está em cima do pré-sal caipira. Não conheço, não. Biometano é um tema que está muito em alta. O Brasil é a vanguarda do biometano no mundo e a gente pode falar aqui que a Necta está em cima do pré-sal caipira. Por quê? O potencial de produção de biometano só na área de concessão da Necta é equivalente a cerca de 6 milhões de metros cúbicos por dia. 6 milhões de metros cúbicos por dia é muito gás. Para você ter noção, a hora que a gente olha para o estado de São Paulo é para ser distribuído de 15 a 20 milhões de metros cúbicos por dia. É muita coisa. 6 milhões é muita coisa, só quando a gente está olhando aqui no interior de São Paulo para usinas, né? E por que o gás natural ele é muito importante quando a gente olha para biometano? Porque em química eles são a mesma molécula. Eles são a molécula de metano, que eu expliquei um pouquinho um pouco atrás, né? E ele pode utilizar da mesma infraestrutura do gás natural. Então, alguém que está produzindo biometano, independente da fonte, tá? O biometano, como é que ele é produzido, tá? Eu ia falar agora, pergunta de quinta série. Explique o biometano. Explique. De onde vem, como vem? O biometano ele é produzido basicamente por biodigestão, tá? Ele é feito uma fermentação anaeróbia e aí você tem a decomposição ali da matéria orgânica. Essa matéria orgânica gera um gás que se chama biogás. Tá? Essa é a primeira etapa. Você tem a decomposição da matéria orgânica, você gera o biogás. Esse biogás ele é muito rico em metano. Então, você pode fazer uma próxima etapa para fazer o biometano. Então, a partir do momento que você pega o biogás, você fraciona ele em algumas outros produtos, você tira dele ali biometano, você tira CO2, tira mais algumas coisas que podem ser utilizadas. Pode utilizar o biogás para algum uso? Pode, normalmente para geração de energia. Pega o biogás, queima e gera energia numa turbina com ele. Mas quando você transforma ele em biometano, ele tem um valor agregado muito mais alto. Com certeza. E assim como aconteceu lá atrás no Proálcool, aqui na nossa região, que foi o grande vetor ali da energia limpa no Brasil e da descarbonização, principalmente da frota nacional, o biometano ele vem com essa mesma missão, que é de descarbonizar a indústria, descarbonizar a frota, principalmente quando a gente olha para a frota pesada, deslocando diesel, e esse é um caminho natural que vai acontecer. Mas nesse caminho está a infraestrutura para conseguir interconectar essas usinas, no nosso caso aqui do interior de São Paulo, conectar as usinas que produzem biometano, conectar aterros e conectar outras fontes. Existem outras fontes. Quando a gente fala do biometano voltado ao gás, a gente já não fala do gás natural, a gente está pensando no gás que vai abastecer, por exemplo, fazer um backup de um gerador. Não para abastecer a rede, por exemplo, de um gás natural que eu uso na minha casa, por exemplo. Biometano é exatamente a mesma molécula que o gás natural. Os dois são metano. Os dois são CH4. Um carbono, 4 hidrogênios
Então o uso pode ser o mesmo. Só são coisa. de origens diferentes. Um é o gás natural. Tem até uma nomenclatura, tá? Que alguns utilizam que é. Gás natural limpo. Que é o gás natural fóssil, que é o GNF. E aí tem o GNR, gás natural renovável. Tem pessoas que utilizam essa nomenclatura, porque um é renovável e outro é fóssil. Mas é o mesmo. Assim como energia elétrica. Energia elétrica ela pode ser gerada queimando carvão. Ela vai ser uma energia elétrica não renovável. Você pode gerar energia elétrica no solar. É a mesma energia, que vai no mesmo fio, e o gás natural é o mesmo gás. As fontes que são diferentes. Que vai na mesma tubulação. Mas a gente ainda está engatinhando ainda no biometano, estamos longe de entregar toda essa expectativa? O Brasil tem um potencial muito grande de produção. Quando a gente fala de energia renovável, o Brasil, assim, ele é referência mundial. Isso por conta que a gente tem das sol hidrelétricas em abundância, a gente tem rios hidrelétricas em abundância, a gente tem etanol em abundância, a gente tem também o biometano em abundância. Hoje, a gente não explora o potencial do biometano de maneira plena, muito por conta do investimento que tem que ser feito para produzir hoje, né? A gente não está num ciclo de investimentos por conta de como está a taxa de juros. Como que está essa parceria com as indústrias da Necta? Sim. A usina ela tem que se adaptar para conseguir ter esse biometano, né? Ela não simplesmente por si só consegue criar uma vertente lá dentro para gerar esse biometano. São grandes projetos com uma injeção de capex muito alta e que se paga com o passar do tempo. Mas quando a gente olha cenário mundial, o Brasil ele é muito avançado. Tá? O que faz o Brasil parecer que não está tão avançado assim é justamente a infraestrutura. Então, assim, o Brasil tem um potencial de produção de energia renovável muito grande, independente de que tipo de energia. Mas a infraestrutura, assim como na energia elétrica, né, hoje a gente sente aí, né, que a infraestrutura ela não comporta todo esse potencial do Brasil. E aí que está o papel da Necta, quando a gente fala de biometano. A Necta, ela tem ali a vocação de fazer a infraestrutura necessária para que esse biometano possa ser tirado de uma usina e levar até o consumidor final. Por quê? As usinas e os aterros, ou enfim, qualquer um que seja o produtor, ele precisa produzir, só que para produzir ele tem que ter alguém que compre. E a melhor forma de você conseguir alguém que compre é colocando no grid. Tá? Com certeza. A partir do momento em que o grid chega na usina e avança até o cliente final, ele tem ali uma segurança de que isso vai ser consumido. E quando tem um produtor de biometano dentro de alguma área de concessão, qualquer que seja, quando ele está conectado no grid, que é a rede de gás natural, esse gás ele pode ser levado para muitos lugares. É isso que eu ia perguntar. Eu consigo vender de uma usina aqui da região central onde a gente está para uma indústria no Rio de Janeiro? A partir do momento em que a gente... Desde que esteja conectado. Claro. Exatamente. Desde que a infraestrutura ela esteja interconectada, você tem lastro. Mas a partir do momento em que tem o lastro de produção e o lastro de consumo, ela fica ali muito segura de que ela não vai precisar comprar um compressor, colocar isso num caminhão, ou uma infraestrutura de liquefação. Uma energia independente também. Uma infraestrutura de liquefação, porque as escalas são muito grandes. Então, quando a gente fala de 6 milhões de metros cúbicos dia, para você ter noção, quando você vai colocar isso no gás natural comprimido, que é o mais comum para... Quando o biometano não está no grid, você consegue colocar 5 mil numa carreta. No máximo 10 mil. Nossa. Imagina você colocar 6 milhões de metros cúbicos por dia em carreta. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. E aí, quando a gente fala da rede de distribuição do Estado de São Paulo, você consegue, em consumidores que já estão ligados, que já estão consumindo, passar de 15 milhões de metros cúbicos por dia sem precisar mobilizar tudo isso de frota rodoviária. Tá? Isso quando a gente fala comércio, indústria, serviços. Quando a gente fala de frota logística, aí o potencial é gigantesco de deslocamento. Olhando a nossa região e olhando aqui onde está sendo mais produzido aí o biometano, né? Me parece que assim, é uma missão ali da Necta botar esse biometano para rodar, né? Com certeza. É uma missão da Necta. A gente já vem fazendo esse trabalho, tivemos uma chamada pública aqui na Necta, tá? E ela fica disponível, né? Por isso chama chamada pública, ela está ali na Arcesp para qualquer um conseguir consultar, em que os
potenciais produtores de biometano, eles podem entrar em contato com a Necta para começar ali as conversas e negociações futuras de um possível supridor ou de uma possível interconexão com a rede de gás natural. E está sendo muito positivo. Está sendo muito positivo. Nós estamos tendo muitos candidatos, muitos possíveis produtores ali interessados em se conectar. Isso vai acontecer, a gente está acelerando nos últimos anos e está sendo até além do esperado. Tá? Uhum. O Guilherme ele é mais voltado para relacionamento com a indústria. Exatamente. Hoje, assim, se a gente fosse falar o que ocupa mais a sua agenda, o teu objetivo, a tua missão, é conseguir de alguma forma ampliar cada vez mais o uso da indústria, a sair do modelo tradicional para entrar nesse modelo canalizado. Em resumo, seria isso. Esse é o grande desafio. Hoje, sim. Esse é um dos desafios. Hoje, onde nós temos a infraestrutura... Até puxando isso, desculpa, seria assim, uma decisão, isso que o Júnior trouxe assim também, seria uma decisão financeira? A indústria consegue entender essa percepção hoje nessa conversa que você tem diretamente com... Sim. Até porque, né, por exemplo, a gente tem que falar, a gente entra no assunto infraestrutura, a gente fala o assunto de segurança, né, que a gente está falando canalizado, não. Também, de alguma forma, a segurança de ter sempre à disposição. E também uma outra vertente que é a questão da energia limpa, que é o próximo passo do biometano. E a segurança financeira, né, no longo prazo, como isso funciona? Curto, médio prazo? Hoje, quando a gente fala de combustíveis, tá? São principalmente os derivados do petróleo, combustíveis líquidos e gases. Quando a indústria ela tem disponibilidade da rede de gás natural, invariavelmente ela vai acabar migrando em algum momento ou outro, tá? É mais um trabalho educativo e também de fazer uma migração dessa matriz energética. Mas quando a gente olha para até curto prazo, mas para o longo prazo, não tem como comparar com outros combustíveis líquidos e gasosos por conta do modal que é muito mais barato de entrega. E o gás natural, naturalmente, ele é mais barato do que outros combustíveis de petróleo, dado as características dele de extração e características químicas. Então, isso acontece naturalmente. Quando a gente olha para o principal energético utilizado nas grandes indústrias, em que aqui no interior de São Paulo a gente tem muita biomassa, a gente tem muito bagaço de cana, cavaco, é um movimento um pouco mais lento, mas é um movimento que está acontecendo. Tá? Então, hoje a gente vê cada vez mais indústrias preocupadas com a disponibilidade de biomassa. Estão acontecendo algumas coisas ali no mercado, principalmente de etanol, né? Com o avanço do etanol de milho. Também está avançando ali as indústrias de papel e celulose que consomem muita biomassa. E os preços da biomassa, ano a ano, eles vêm subindo. Enquanto os preços de gás natural, ano a ano, vêm descendo. Então, hoje, a gente chegou num patamar em que o grande industrial e até o médio industrial, que consome biomassa em pequena escala, ele está olhando ali para a operação dele e tendo que fazer uma decisão. Quando você olha para energia por energia, biomassa e gás natural, você vai ver o gás natural mais caro. E óbvio, sempre vai ser mais caro. Só que quando você compara com toda a infraestrutura que você tem que ter para fazer o consumo de biomassa, tanto de CAPEX quanto o OPEX, que é pessoal, pá carregadeira, controle de pragas, o espaço que está cada vez mais restritos para as indústrias, e você coloca tudo isso num projeto e remunera ele no tempo, hoje o gás natural já faz muito sentido. E a tendência é que para os próximos anos ele comece a fazer cada vez mais sentido. Esse vai ser um grande vetor de crescimento de gás natural. Agora, para consumidores que estão no óleo e no GLP, é um caminho natural. É mais, a rede chega, eles naturalmente acabam migrando, tá? Faz parte daquele plano de expansão que vai... que você falou, as pessoas vão consumindo e trocando seus combustíveis, seus métodos de energia. É um caminho um pouco mais natural. Mas o dia a dia, praticamente, é olhar para a matriz energética dos clientes de forma estratégica. Não necessariamente virar a matriz energética de algum industrial para o gás natural. Isso não faz sentido. O que faz sentido é você olhar para o gás natural como um combustível estratégico que ele deve estar ali para ser consumido em maior ou menor quantidade, dependendo da necessidade daquela indústria, tá? E a gente falou lá atrás um pouquinho sobre frota verde, frota pesada, né? Vamos entrar nesse tema que eu acho que é algo interessante. A gente teve experiência de colocar gás nos nossos veículos, né, de passeio, geralmente.
E falou-se no futuro de trazer caminhões a gás. Hoje isso já é uma realidade, né? A gente vê que a Necta tem algumas parcerias e para vamos pensar assim, a indústria, eu tenho meu setor logístico, quero transportar os meus produtos. Como que funciona existe uma rede já bem trabalhada, elaborada, com essa infraestrutura disponível? Eu já vi que alguns postos têm até um cartaz na frente, rede de alta pressão, não sei se é esse o termo exato, né? Quanto tempo dura para você abastecer uma carreta complexa? Se isso está diferente, eu uso o mesmo sistema do carro, para as pessoas entenderem assim, e a gente entender um pouco sobre como funciona essa infraestrutura. O que está disponível aqui no estado de São Paulo, especificamente, que é a rede da Necta, para eu ter a segurança de chegar até o Porto de Santos com gás aí ao longo do caminho? Legal, perfeito. E a gente entra novamente naquela questão do mix energético, né? Quando a gente fala de veículo principalmente. Hoje a gente vê muito veículo elétrico. E quando a gente olha para carros de passeio, faz muito sentido o veículo elétrico, o veículo híbrido. Porque são, muitas das vezes, distâncias curtas, a gente tem a questão ali ambiental local, né? Mas quando a gente olha para a frota pesada, o elétrico ele não está indo tão bem quanto nos veículos leves. E o gás natural, ele está espelhando o que vem acontecendo na China, avançando cada vez mais. Dado que um caminhão ele consegue rodar mais de 1.000 quilômetros com abastecimento de gás natural e voltar. Então, alguém que está aqui no estado de São Paulo, ele pode... Esse estado. Exatamente. E o elétrico não consegue? Exatamente. Consegue, mas quando a gente fala de frota pesada, carretas, bitrens... O consumo é muito maior. Tem a infraestrutura e também a construção do caminhão. Tem vários fatores ali que beneficiam o gás natural, tá? Essa infra já está disponível aqui. A infraestrutura de abastecimento, sim. Nós temos diversos postos aqui no estado de São Paulo, na área da Necta. Quanto mais perto você começa a chegar dos portos, você vai tendo mais infraestrutura ainda, né? E o legal para o industrial, quando o industrial ele tem o próprio posto, normalmente os grandes ali, até os médios têm ali o próprio tanque ali que eles abastecem ali de óleo. Tanto a indústria quanto a transportadora pode ter, ele também pode ter o de gás natural. Então, se a infraestrutura de gás natural canalizado estiver próxima a ele, né, a gente pode fazer a interconexão para que ele tenha ali o próprio consumo dele dentro da unidade dele. Da empresa e paga a Necta depois. Exatamente, dentro da unidade dele. Isso aí traz Ótimo. Não só comodidade, mas também traz uma questão de economia muito grande. Absurdo. Frente ao diesel, né, quando a gente olha para o gás natural, a primeira coisa que a gente fala é descarbonização, não tem nem o que a gente discorrer tanto aqui. Para biometano, então, é 95% a menos de carbono. E em questão de preços, né, o gás natural ele sempre está navegando ali 30%, 40% abaixo ali, quando a gente olha no preço da molécula do energético por energético, né? Isso pode variar um pouco para cima, um pouco para baixo, mas quando a gente olha para projeções, né, futuras, a tendência é que o óleo ele sempre fique mais caro, até porque o Brasil ele depende de pelo menos 30% de óleo importado, e o gás natural e biometano não. E o biometano já é competitivo com o óleo. Sendo nacional, estando aqui no nosso jardim... Depende de absolutamente ninguém. Não tem tanta variação externa, né? Exatamente, é uma matriz muito estratégica. Mas hoje a gente consegue encontrar aí nas rodovias... Sim, e Araraquara. Caminhões a gás, os postos que nós passamos aqui. Pensando nos locais mais próximos, né? Temos sim. Já tem estrutura que se eu tiver um caminhão a gás, meu motorista consegue chegar no posto tradicional aí. As principais rotas logísticas aqui da nossa área de concessão e do estado de São Paulo já estão com os postos, né? A gente toma muito cuidado também para sempre ter ali um posto de uma certa quantidade de quilômetros em quilômetros, mas também que não tenha muito posto adensado, porque aí também, para quem é o dono do posto, isso aí também não é legal. Por mais que o preço é regulado, né? A gente não quer também a gente quer que isso cresça de forma saudável, de forma mais saudável. Mas nós colocamos ali os postos de combustíveis sempre em pontos estratégicos, muito olhando para grandes consumidores. Então, quando a gente olha para as usinas, quando a gente olha a rota de citros, rota de soja, a gente olha rota de cana, etanol, açúcar, os postos eles vão seguindo essas rotas e acaba indo para o porto.
Então, naturalmente... Nessas rodas estão bem servidas ali, as principais Isso, estradas. estão muito bem servidas. O Centro-Sul, principalmente aqui São Paulo, está muito bem servido. Muito bem servido de infraestrutura. E a título de curiosidade, né? Pergunta quinta série. Pergunta quinta série, boa. Que é quando a pessoa convertia o carro dela para gás natural, pô, perde potência, é ruim pra caramba, não faz isso. Só é econômico. Então, só é econômico. Essa realidade mudou em relação à frota pesada. Esquece o carro aí que hoje é outro mundo. Isso acaba sendo até um mito, né? Porque quando a gente olha para combustíveis em si, tem toda uma engenharia por trás disso, né? Uhum. Hoje, diversas montadoras de caminhões já vêm avançando ali com os caminhões que nascem a gás natural. Eles têm motores que a gente chama de ciclo Otto. Ciclo Otto é um ciclo igual de gasolina álcool, tá? Uhum. E ele já vem pronto, ele já vem regulado, ele já vem testado. Não tem que converter, fazer gambiarra, nada. Não tem que converter. Na China tem mais de 1 milhão de caminhões rodando a gás natural. Se o chinês está usando, quer dizer que o negócio é bom. Exatamente. Né? São caminhões nativos a gás natural, que eles nasceram para isso. Ele não depende de você converter para gás natural. Tem opção de converter? Tem opção de converter. Assim como também tem a opção de você comprar um motor que já é 100% a gás natural. E aí você tem uma máquina feita para trabalhar com aquele combustível. Interessante. Mas hoje o cara que for comprar um caminhão novo aí, ele consegue chegar e ter a opção de, não, eu quero a gás natural, ele já tem essa opção. Sim. Hoje ele já é uma realidade. Já é uma realidade, inclusive no mercado já de revenda, né? A frota de gás natural ela já está se renovando. Então tem ali grandes transportadoras, né? E grandes embarcadores que já estão indo ali para a segunda, terceira leva de frota dedicada que já nasceu a gás natural e ela está sendo repassada ao mercado porque são ativos muito, muito importantes ali para a indústria. Os veículos de passeio vão entrar nesse rumo também ou não faz nenhum sentido? Para veículo de passeio, a eletrificação e a utilização de etanol, que já é um combustível, renovável, né? A gente já tem o etanol aqui, né? Eu faço muita alusão do etanol porque o caminho do biometano que a gente fala, ele tende a seguir muito parecido com o pró-álcool. Faz muito mais sentido hoje você trabalhar eletrificado e etanol ou gasolina. Tá? Então, o gás ele vai muito mais para a frota pesada, ele é muito mais estratégico quando você olha para transporte pesado. Perfeito. E indo aqui para a nossa reta final, queria entender o que você, representante da Necta aqui, o que você entende com toda a sua experiência que vai ser o mercado de gás? Vamos pensar daqui 10 anos, como você acha que vai estar o mercado de gás aqui? Tá. Já existem projeções, né, para o mercado de gás. Em sua grande maioria, vai ser deslocando o óleo, né? O óleo diesel, principalmente, para a mobilidade, que é o que a gente está conversando aqui de frota pesada. Para a geração de energia também, então a demanda de gás natural para geração elétrica também aumenta, para conseguir suportar, né, a estabilidade da rede elétrica do Brasil. E, quando a gente olha para a indústria, depende muito do crescimento industrial. Então, se o Brasil começa a ser reindustrializado e as indústrias crescerem, naturalmente o mercado de gás natural ele vai ficar muito pujante. Por quê? Porque a infraestrutura vai seguir essas indústrias. Então, para crescimento industrial, depende desse crescimento do PIB. Vai acontecer também um deslocamento gradual de biomassa. A gente enxerga isso. Nunca o gás natural vai conseguir substituir a biomassa, até porque a biomassa ela é sim um combustível limpo, mas pela praticidade e pelo potencial uso de biometano, o gás natural tende a deslocar um pouco dessa biomassa e até se equilibrarem os preços de mercado, tá? Então, aí para os próximos anos, os principais vetores de crescimento vão ser esses. Show de bola, cara. E assim, se você tivesse que dar uma mensagem para o empresário, qual mensagem seria? Legal. Pensando no mercado de energia, claro. Faça a infraestrutura do gás e coloque na sua empresa. É até mais do que isso, né? A principal mensagem que eu passaria ali para o empresário é olhar para a energia como um todo e olhar para a segurança energética. Sempre você olhar para o que você tem disponível na sua unidade, sempre você tentar antecipar ali e olhar para frente para o mercado, mas não tentar encontrar a fotografia e optar
pelo custo ou pelo que você está vendo do cenário de agora. Você olhar um pouco para o histórico, você olhar para frente e ter ali uma gama de energéticos disponíveis. É tratar a energia de forma estratégica, tá? Você tratar ela realmente como insumos produtivos e que você pode utilizar dependendo do momento econômico ou do que você está precisando para a sua produção naquele momento e olhar para isso sem colocar todos os ovos no mesmo cesto. Então planejamento, previsibilidade e olhar para a sua infraestrutura de maneira mais flexível. Parece simples, né, o tema de matriz energética da indústria, né, mas assim, a gente não tem ideia, ou assim, boa parte das pessoas não tem ideia, o que é uma indústria, né, parar por um dia, por exemplo, o teu faturamento, parar o teu operacional um dia, o quanto isso é prejudicial. Impacta, né? Exatamente. Então, às vezes a maioria das pessoas não tem ideia desse impacto que tem. É você não ter, talvez, a estratégia mais adequada, mais segura, né? Tanto para a tua indústria, como também para um possível uso de backup, que é o caso de abastecimento do gerador. Existem indústrias que elas não podem parar. Elas param, vidreiras param de 20 em 20 anos. Elas ficam 24/7 rodando o ano todo ali, por 20 anos, depois elas param para as reformas. O gás natural serve esse tipo de indústria. Essas indústrias elas buscam as redes de gás natural dada a segurança que ele traz. Então, é muito importante olhar para isso, porque uma parada numa indústria dessa... Sim. Você quebra outras indústrias, né? Você pode... Exatamente. É catastrófico a ponto de você quebrar essa indústria e quebrar toda a cadeia. E independente de que tipo de indústria, tem algumas que têm um impacto menor, mas todas têm algum tipo de impacto. A gente aqui no interior, que tem muita agroindústria, você trabalha com algo perecível, você fazer uma parada numa indústria, ela é muito grave. Então, você olhar principalmente ali para a infraestrutura de gás natural como um vetor de segurança é muito importante. É muito importante você ter isso aí para ter um futuro saudável. Você vê o nível de responsabilidade que tem, né, o abastecimento do gás, né? Exatamente. Muito grande. Guilherme, queria te agradecer por essa oportunidade de vir aqui explicar para a gente sobre esse mercado, que parece simples, mas é bem complexo e é bem interessante, né? Mas é muito bacana, viu? Muito. Vou te falar, eu cheguei aqui, tava falando com o Bruno, eu tenho quase nada de gás, cara, me dá uma brifada aqui. Guilherme deu uma aula aqui. E às vezes é o que eu tava falando, no começo a gente olha o gás muito com aquele negócio mais tradicional, e você vê o impacto que ele tem na questão energética, né? Então, é muito mais ampla a conversa, o gás ele tá muito mais presente do que a gente imagina. Legal. Muito mais, né? E ainda vai ficar muito mais, porque eu acho que isso ainda tem que quebrar muitas barreiras de desconhecimento de algumas indústrias que podem alavancar, né? E a infra tem que não pode parar, né? Exatamente. Porque para você conseguir entregar tudo isso para o consumidor, a infra não tem como parar. Uma coisa depende da outra. Exatamente. Até já a gente vai encerrar, mas tem um cortezinho ali que... Vocês vão cortar aqui, mas talvez que seja legal, que a gente acabou não tocando num ponto, é de data center. Tá? Interessante. Então traz aqui esse tema. No geral, a gente vê o movimento de data centers se posicionando em locais que têm infraestrutura de gás natural e que têm infraestrutura elétrica robusta. Sim. Os data centers eles não podem parar. Então, já tem data center de diversas empresas, inclusive da Microsoft, que eles rodam 100% a gás natural. E aí eles têm um sistema de captura de carbono. E o Brasil está muito bem posicionado, tanto em suprimento de gás, suprimento de biometano, em que o suprimento de biometano poderia ser uma geração de energia para isso. E eles ficam posicionados em cima dessas infraestruturas. Eles precisam de segurança. Então, elétrica, térmica, resfriamento. Então, no Brasil acontece um pouco mais devagar do que no mundo, mas vai acontecer. E a infraestrutura de gás natural, assim como para as usinas de geração térmica, vai interessantíssimo. É um movimento bem amplo, né, de data center aqui, né? Exatamente. E eles dependem bastante dessas infraestruturas energéticas. Nada melhor do que estar em cima de um lugar que tem 6 milhões de metros cúbicos de potencial. Exatamente. Ter Bolívia à disposição, ter pré-sal à disposição. Exatamente. Então, dá muita segurança mesmo. Energia limpa e sobre oferta. Nossa, ótimo. Obrigado, Guilherme, mais uma vez. Queria agradecer também a todo mundo da Necta, viu, por esse
por essa aula que você nos trouxe. Imagina. Não, foi muito, muito bacana aí. Pô, show de bola. Eu que agradeço vocês aí pela oportunidade. Pô, fico à disposição para a gente conversar desse assunto ou de outros assuntos também que vocês queiram. E a gente, como fala muito tratar. de indústria aqui, né? Nosso foco é falar de indústria, faz todo sentido. O caso da Nectar que abastece as indústrias, né? Sim. Então, faz todo sentido a gente falar sobre essas mudanças e também da questão da energia renovável, né? Então, é algo novo, algo que está aí presente e eu acredito que vai estar cada vez mais em evidência nos próximos anos aí. O biometano vai ser talvez a bola da vez aí do tema energia. Exatamente. Perfeito, obrigado. Valeu, eu que agradeço. Pessoal, espero que tenham gostado do nosso podcast Fala Empresa. Conto com vocês no próximo episódio. Até mais, obrigado. Valeu!